Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do curso Expiação Infinita. Meu nome é Célio Dantas, sou o diretor do Instituto Penha e é uma grande bênção estar com vocês mais uma vez. Na verdade, é o nosso último episódio, né? Nosso último debate, nossa última aula do curso Expiação Infinita. Mas você que talvez esteja começando hoje, acessou o link hoje, não desista aí de assistir esse episódio, porque é um conteúdo muito interessante que nós vamos abordar no nosso último encontro, ok? Mas sejam muito bem-vindos, realmente uma grande satisfação estar com vocês aqui. Também não esqueçam de preencher a lista de frequência que está na descrição deste link, isso é muito importante para nós e para você também. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, compartilhar a tela do meu computador. E hoje então faremos a nossa última aula do nosso curso A Expiação Infinita. E nós estaremos dois capítulos, o capítulo 26 e o capítulo 27. E eu vou pegar então alguns trechos do livro e compartilhar, né, com vocês algumas impressões que eu gostei bastante desses dois capítulos, tanto o capítulo 26 quanto o capítulo 27. O capítulo 26 é intitulado A Expiação Era Necessária ou Havia Outro Modo? E o Elder Carlos então responde essa pergunta neste capítulo, no capítulo 26. Então vamos lá. Ele começa. A moleque ensinou a respeito da. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A moleque ensinou a respeito da premente necessidade da expiação. É necessário que haja uma expiação, porque, de acordo com o grande plano de Deus eterno, deverá haver uma expiação. Do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. No final da vida do Salvador, ele reafirmou a necessidade absoluta da iminente redenção. Quando os principais sacerdotes e anciãos o confrontaram no jardim, o Salvador instruiu Pedro a guardar a espada e lembrou a Pedro que ele podia chamar mais de 12 legiões de anjos, se necessário. Então o Salvador explicou o motivo para conter-se. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Ou seja, o próprio Salvador ensinou, naquele momento, Pedro, hoje a nós, que era necessário que acontecesse tudo aquilo, né, com ele, incluindo a expiação. Arão sabia que depois de um homem, depois que um, depois Arão sabia que depois que um homem pecasse, ele não poderia erguer-se espiritualmente por si mesmo. Ele ensinou que tendo o homem caído por si mesmo, nada podia merecer. Alma explicou que sem a redenção não haveria meio de resgatar os homens desse estado decaído. O elder Talmage, James E. Talmage, prestou um testemunho semelhante. Afirmamos que o homem necessita absolutamente de um redentor, porque apenas com seu próprio esforço ele é inteiramente incapaz de erguer-se de um plano mais baixo para outro mais elevado. Até certo ponto, somos como o homem que não consegue sair do poço que cavou para si mesmo sem que antes consiga uma escada. Mas há um problema. Onde ele vai encontrar uma escada? Independentemente de sua força física ou capacidade intelectual, estará indefeso se permanecer sozinho. Precisa contar com outra pessoa, ou seja, o Salvador, para prover-lhe o meio de escape. A expiação é essa escada espiritual. Davi cantou a respeito do messiânico momento de resgate. Esperei com paciência no Senhor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Então, olha que interessante, o Elder Callister cita aqui o Elder Talmage, que fez uma analogia entre um homem que cai num poço
um poço muito fundo, e faz analogia com o Salvador Jesus Cristo e com a expiação. Então ele disse, um homem que cai num poço muito fundo, ele não vai conseguir se salvar sozinho, a não ser que alguém providencie uma escada para essa pessoa. E ele compara, então, que essa escada, nas nossas vidas, né, as pessoas, né, nós, na verdade, né, que estávamos num poço realmente sem fundo devido ao pecado, a não ser que fôssemos resgatados por uma escada, que no caso, o Elder Talmud falou que é a expiação do Salvador Jesus Cristo, e alguém teria que é, promover ali, alguém teria que prover, desculpa, aquela escada. E no caso, é o Salvador Jesus Cristo. Então, olha que analogia interessante a respeito do título, a expiação era necessária ou havia outro modo? Aqui nós vemos, através de um exemplo simples, o Elder Talmud citou, que era, sim, completamente necessária, assim como uma pessoa que caiu num poço fundo precisa de uma escada para ser resgatada, nós também precisamos, né, de uma escada espiritual, que é o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, e Ele que proveu, né, que provê esse meio de salvação, de exaltação para todos nós. Vamos lá. Zezron deve ter sentido o dilema do homem, pois mordazmente perguntou a moleque se Deus poderia salvar seu povo em seus pecados. Foi uma pergunta-chave. Estava perguntando se Deus, por decreto divino, poderia perdoar pecadores independentemente da recusa deles em arrepender-se, simplesmente por desejar fazê-lo? A moleque foi bem direta em sua resposta: não podeis ser salvos em vossos pecados. Alguns anos antes, Abinadi havia falado a respeito dos que haviam morrido em seus pecados e sobre seu subsequente destino. Nem pode o Senhor redimi-los, porque ele não pode contradizer-se, porque ele não pode negar à justiça os seus direitos. Em outras palavras, Deus não poderia redimir os homens em seus pecados, porque as leis da justiça que ele honra, ele, Deus, não o permitem. Olha que interessante. Então, nós aprendemos aqui que os homens, né, ou seja, os homens, as mulheres, não serão salvos, não serão exaltados em seus pecados. Ou seja, uma pessoa que está em pecado, ela não vai se salvar. Por quê? Porque existe a lei da justiça, não vai ser exaltada. Agora, o Senhor, ele nos salva, não em nossos pecados, mas de nossos pecados. Ou seja, a pessoa que realmente se arrepende de seus pecados, essa pessoa, sim, ela será salva, ela será exaltada. Essa salvação, aqui nessa escritura, se refere à exaltação. Ok? Então, olha que é interessante que nós aprendemos aqui. Não seremos salvos, exaltados em nossos pecados, mas seremos salvos pelo sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo de nossos pecados. Vamos continuar. John Taylor explicou o motivo dessa conformidade divina. Seria impossível para Deus violar a lei, porque ao fazê-lo, ele estaria ferindo sua própria dignidade, poder, princípios, glória, exaltação e exigência. Ele está falando aqui sobre violar a lei da justiça, a lei imutável da justiça, que até Deus, o Pai, precisa obedecê-la. O rei Benjamim falou sobre a expiação e depois, numa linguagem mais precisa possível, descreveu detalhadamente a necessidade absoluta do sacrifício expiatório. Este é o meio pelo qual é concedida a salvação, e não há qualquer outra salvação a não ser essa que foi mencionada. Tampouco há outras condições pelas quais o homem possa ser salvo, exceto aquelas de que vos falei. O rei Benjamim estava certo nesse ponto. Não há nenhum outro meio de salvação além do Salvador. Nenhuma outra condição, nenhum meio alternativo. Alguns podem sugerir que há meios alternativos simplesmente porque Deus, na época pré-mortal, escolheu esse meio, ou seja, a expiação. Então não há
meio alternativo, não há outra forma de sermos exaltados, sermos salvos, sermos exaltados. Muito bem. Se a expiação falhasse, alegam eles, Deus ainda poderia recorrer a uma das outras opções existentes na era pré-mortal. A linguagem usada pelo rei Benjamim, porém, não parece conter a possibilidade desse retrocesso. Ele afirma claramente que se não fosse pelo Salvador e sua expiação, não haveria quaisquer outras condições pelas quais o homem possa ser salvo. Não parece se tratar da questão de Deus escolher a melhor alternativa, mas sim da única alternativa para a redenção do homem. Então, aqui, o livro de Mórmon afirma, né, o rei Benjamim, que não há outras condições, não há condições alternativas. Realmente, o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo era a única alternativa. Em termos simples, não havia um meio mais fácil, um meio alternativo à expiação de Jesus Cristo, mas por que a expiação era necessária? Aqui agora, o Elder Carlos, ele faz essa pergunta, por que a expiação era de fato necessária? Nós vimos que não, respondendo uma das perguntas que ele fez nesse capítulo, se havia um outro modo de nós sermos exaltados, salvos, exaltados, e aqui nós lemos que não, era realmente a única maneira, e agora o De Carlos começa a fazer a pergunta para também sugerir respostas, que é essa pergunta: a expiação era de fato necessária? E ele vai falar sobre 5 possibilidades para responder essa pergunta. Talvez porque, a primeira delas, talvez porque era necessário cumprir alguma lei imutável, ou seja, uma daquelas leis que sempre existiram e permanece inalterável por toda a eternidade. Então, essa é uma possibilidade, cumprir com alguma lei imutável, provavelmente a lei da justiça, essa é uma possibilidade. Segunda, ou talvez fosse necessário porque foi ditada pelos atributos perfeitos de Deus. Ele sabia que havia algo nesse ato na expiação, e somente nele, nesse ato, que maximizaria o progresso de seus filhos, né? Ou seja, o Senhor, com seu amor perfeito, também é, queria que seus filhos adquirissem alguns desses atributos perfeitos, e somente através da expiação, do sacrifício expiatório, era necessário nós adquirirmos esses atributos. E essa é uma das respostas. Era um reflexo de sua natureza básica e, portanto, obrigatória nesse sentido. B. H. Roberts abordou essas duas possibilidades. A necessidade absoluta da expiação, como a temos, parece evidente pela segurança que sentimos de que um meio mais brando pudesse ter sido usado em lugar da expiação, ou se a satisfação da justiça pudesse ter sido deixada de lado, ou se a reconciliação do homem com a divina ordem das coisas pudesse ser efetuada por um ato de pura benevolência, sem outras considerações. Sem dúvida isso teria sido feito, porque é inconcebível que a justiça de Deus ou sua misericórdia exigisse ou permitisse mais sofrimento por parte do Redentor do que seria absolutamente necessário para levar a efeito o objetivo proposto. Qualquer sofrimento, além do que fosse absolutamente necessário, seria crueldade, pura e simples, algo impensável num Deus de perfeita justiça e misericórdia. O elder Robert sugere a improbabilidade de que Deus tenha permitido que seu filho passasse por uma dor tão excruciante se houvesse um meio mais fácil à disposição. Essa conclusão fortemente sugere que não havia uma alternativa igualmente viável, ou Deus a teria escolhido e assim poupado o pastor sem sacrificar as ovelhas. Vou fazer uma pausa aqui para explicar o que o Elder Carlos está nos ensinando. Ele ensinou agora que se houvesse alguma outra possibilidade mais fácil, mais branda, em que o Salvador não pudesse
sofrer tanto, ele com certeza faria essa outra alternativa. O Salvador passaria por essa alternativa mais fácil, mas não, realmente não havia. Então, é, porque imagina um pai perfeito, que Deus é, com certeza teria feito algo mais simples, mais tranquilo. Mas não, realmente não havia, era necessário que o Salvador passasse, né, por tudo, né, que a gente já aprendeu ao longo desse curso e que nós aprendemos ao longo da nossa vivência no Evangelho, né, que foi um sofrimento muito grande. Muito bem, agora ele vai falar sobre outras três possibilidades, respondendo, né, à necessidade da expiação. Alguns propuseram uma terceira possibilidade para a necessidade de uma expiação. Eles sugerem que os espíritos que decidiram fazer parte do reino de Deus podem ter possuído um senso de moralidade que era semelhante ao de Deus, e assim, tal como ele, sentiram a necessidade inerente de um ato expiatório antes que os poderes de purificação e exaltação pudessem ser levados a efeito. Talvez de algum modo, esses espíritos afins se uniram a Deus para sancionar a necessidade da expiação. Isso pode ter feito parte da lei de comum acordo. Então, o que que o Elder Carlos está ensinando aqui? Que uma outra possibilidade seria, então, de espíritos fiéis no conselho dos céus compreenderem a necessidade da expiação e de comum acordo, né? Ou seja, como a gente faz num chamado, quando alguém é chamado na igreja, nós erguemos nosso braço para apoiar essa pessoa, ou quando nós estamos em conselhos, com os nossos líderes apoiamos também, de modo semelhante, isso foi feito também no Conselho dos Céus. Tá? Essa é a terceira possibilidade que o Elder Callister menciona. Esse conceito sugere que o senso de compartilhado de justiça ou equidade, partilhado pelos membros do Reino de Deus, podem ajudar a dar suporte para as leis da justiça do universo. Muito bem. A quarta possibilidade centraliza-se na parte motivacional da expiação. Talvez esse evento tenha sido necessário porque era o único no universo que tinha o poder motivacional de atrair os homens para a divindade. Qualquer coisa inferior a isso teria simplesmente sido inadequada para realizar esse objetivo. A taxa de desistência teria sido mais horrível sem alguma força cósmica para elevar-nos para o céu. Consequentemente, Deus pode ter escolhido a expiação porque era o poder mais persuasivo do universo para levar-nos de volta para casa. Olha, isso aqui, particularmente, foi o que mais me chamou a atenção. Ela ter sido realizada, ter sido necessária para atrair, né, todos os homens para a divindade. Ou seja, na verdade, ele comentou aqui que era o único poder, ou o poder mais forte do universo. Ele fala aqui do universo para atrair os homens à divindade. Era através do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. E ele também enfatizou, Deus pode ter escolhido a expiação porque era o poder mais persuasivo do universo, não é do mundo, do universo, para levar-nos de volta para casa. Olha, fantástico essa colocação do Elder Callister. Há pelo menos uma quinta possibilidade para a necessidade dessa expiação. Pode ter sido o único evento que poderia apelar suficientemente em âmbito universal ao senso instintivo de justiça dos filhos de Deus, que de outra forma reclamariam pela lei da justiça, que alguns tinham chegado à exaltação sem, entre aspas, merecer seus tronos. Ou seja, a quinta possibilidade é que a expiação, ela satisfaz a lei da justiça também. Muitas pessoas clamam por justiça, ok? Mas existe também a lei da misericórdia. E a expiação, ela consegue, então, atender as duas leis, tanto a lei da justiça, quanto também a lei da misericórdia, porque o Salvador Jesus Cristo pagou, né, o preço de nossos pecados. Então, por isso que aqui também a expiação, ela atende essas duas leis, a lei da justiça e também a lei da misericórdia,
por causa do sacrifício expiatório do Salvador, Jesus Cristo. Em outras palavras, era o único evento de tamanha. Ficou um pouco. Deixa eu só ver aqui. Aqui, vamos lá. Eu tô só, desculpa, acabei, que o zoom ele estava em cima, a parte aqui em cima eu não conseguia ler esse slide. Agora eu consegui resolver. Vamos lá. Em outras palavras, era o único evento de tamanha magnitude que poderia facilitar a exaltação para os penitentes sem destruir a ordem e a harmonia entre os demais filhos de Deus. Com a expiação, parece que o pai poderia responder à súplica do filho por misericórdia, sem que quaisquer cidadãos de seu reino levantassem objeções. Por quê? Porque eles tinham um senso de moralidade e compaixão semelhante que poderia fazer com que dissessem: é verdade que este homem não mereceu a salvação por suas próprias obras, mas sim devido ao incomparável sacrifício do Salvador em seu favor, e por causa de nosso imenso amor e reverência por ele, vamos aceitar seu pedido de misericórdia. Se a expiação é ou não indispensável, por um ou mais dos motivos citados, não sabemos. Por enquanto, parece haver um véu sagrado e impenetrável protegendo o infinito contra a nossa invasão. Mas o que sabemos é que a expiação é indispensável. Essa é a subjacente e primordial conclusão doutrinária. O Salvador era o único cordeiro sacrificial possível. Jacó disse isso de forma mais direta possível. Minha alma deleita-se em comprovar a meu povo que, sem a vinda de Cristo, todos os homens pereceriam. Neve profetizou que o dia da restauração para os judeus somente viria quando eles não mais esperarem por outro Messias. Porque só há um Messias mencionado pelos profetas, e esse Messias é aquele que será rejeitado pelos judeus. O rei Benjamim rogou aos de seu povo que tomassem sobre eles o nome de Jesus Cristo, e explicou-lhes o motivo. Não há qualquer outro nome pelo qual seja concedida a salvação. Poucos anos antes disso, Abinadi expôs com fervoroso vigor a Noé e seus sacerdotes iníquos o inigualável poder de salvação do Salvador. E agora, falando-se de coisas futuras como se elas já houvessem acontecido, se Cristo não tivesse vindo ao mundo, não poderia ter havido redenção. Então aqui, o Elder Callister, ele enfatiza que a necessidade do Salvador Jesus Cristo, né? Sem ele, né, não seria possível haver a cumprir, né, com a lei da justiça, com a lei da misericórdia. Não seria possível nós sermos exaltados, né, salvos, exaltados de nossos pecados. Ok? Então, ela foi necessária, não havia de fato outro modo, e o Salvador Jesus Cristo fez o papel primordial no plano de nosso Pai Celestial para que nós pudéssemos nos tornarmos dignos para sermos exaltados. Muito bem, esse foi o capítulo 26. Agora nós vamos encerrar com o capítulo 27, um capítulo fantástico. E eu acho que o Elder Callis não poderia terminar melhor esse capítulo do que compartilhando uma das parábolas do Salvador Jesus Cristo, que é a parábola, na verdade, compartilhando conosco um ensinamento importantíssimo, que que é uma escritura muito conhecida, que é a cura, né, dos 10 leprosos. Então vamos lá. Entrando Jesus numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Sua doença, considerada como uma forma de morte em vida, exigia que os aflitos por ela clamassem: imundo, imundo. Então, só fazendo uma pausa aqui também, quando nessa época,
quando uma pessoa estava com lepra, ela tinha que avisar, comunicar as demais pessoas, ó, eu sou imundo, eu sou imundo. Ou seja, se afastem porque eu estou com lepra, eu sou imundo. Então, olha que coisa desagradável, né? Coisa realmente era humilhante fazer isso. E eles precisavam fazer isso. Era o costume na época. Quando se aproximavam dos que não estavam infectados. De igual modo, cada um de nós, em maior ou menor grau, temos uma forma de lepra espiritual. Pecados que macularam, desfiguraram e corroeram nosso bem-estar espiritual. Essa doença nos torna impuros da presença do Senhor, e tal como os leprosos da antiga aldeia israelita, também temos que nos manter à distância espiritual até o dia de nossa purificação. De modo semelhante aos 10 leprosos, chamamos Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Sabemos que não há esperança de uma chance de purificação ou de cura auto-induzida. A única esperança é a única cura, é buscar a misericórdia e os poderes purificadores oferecidos pelo Redentor. O Salvador exerceu esses poderes de cura nos 10 leprosos e depois ordenou a eles: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Quando a purificação estava completa, um dos leprosos voltou e em alta voz glorificou a Deus. Caiu aos pés do Salvador, dando-lhe graças. Ele que momentos antes era apenas uma sombra de vida, voltara a ter a vida em sua plenitude. O Salvador então fez uma pergunta pungente e de implicações universais. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não são todos os mortais elegíveis para os poderes de cura da expiação? Acaso não foi pago o preço para todos? Será que estamos entre os 9 que seguem curados, mas sem apreciar, talvez até sem agradecer o pagamento que tornou isso possível? Então eu adorei essa analogia que o Elder Callister fez entre os 10 leprosos e cada um de nós, né? Porque de fato cada um de nós recebeu a cura espiritual do Senhor, ah, em relação a muitas coisas, nossos desafios, nossos nossas dificuldades, enfermidades e até mesmo a cura espiritual, a cura de nossos pecados, se nos arrependermos. Mas a pergunta é: será que nós somos como aqueles 9 que não voltaram para agradecer? Ou, de fato, nós somos como aquele um que voltou, né? E agradeceu ao Senhor. E eu gosto muito, aqui não, é o Decalo você não citou, mas eu gosto muito do que aconteceu com aquele um que voltou dos 10. Além de receber a cura física, ele foi curado da lepra, o Senhor também falou: a tua fé te salvou, ou seja, ele foi curado também espiritualmente. E é isso que ocorre também, né, com todos aqueles que procuram o dom da gratidão. Principalmente, como o Elder Carlos você falou, o dom da gratidão em relação ao sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Então, chegou, né, o final do nosso curso. É, gostaria de agradecer a cada um de vocês que pôde, né, participar, que teve um interesse também de participar, reservou seu tempo para estar conosco durante durante esses debates, o estudo desses capítulos do livro. Parabenizar também por ter cumprido com um convite profético, né? O presidente Nelson fez esse convite a todos nós que pudéssemos estudar semanalmente sobre o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo até o nosso período, o fim do nosso período mortal. E então parabéns por cumprirem com esse convite. E eu sei que vocês serão extremamente abençoados por isso, sua fé, seu testemunho vai ser fortalecido, principalmente o testemunho em relação ao sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Eu, particularmente, gostaria de compartilhar minha experiência ao ministrar esse curso,
tanto ministrando quanto também acompanhando quando vieram aqui convidados. Me senti extremamente edificado. Também minha compreensão sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo ampliou, mesmo que é o que o profeta enfatizou no seu convite. E eu aprendi tantas coisas que eu não sabia, outras coisas foram relembradas, mas principalmente esse sentimento, né, de gratidão pelo sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo foi o que tomou assim meu coração de um sentimento tão bom, né, tão tão forte que eu agradeci muito por ter escolhido ministrar esse curso e também por ter aprendido tanto mesmo, e principalmente ter sentido ainda mais o poder do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo na minha vida. Sei que Cristo vive, sei que nos ama, sei que tem um amor perfeito por cada um de nós e o Pai Celestial nos ama de tamanha forma que nós não conseguimos mensurar esse amor. Que bom que Ele proporcionou um plano para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Que bom que o Salvador Jesus Cristo se propôs a vir a essa terra e pagar por nossos pecados, expiar por todas as coisas que passamos, que ainda iremos passar, para de fato saber, e Ele sabe como nos socorrer. E que possamos ser como não os 9 leprosos que foram embora e não voltaram para agradecer ao Salvador, que possamos ser esse um leproso que volta e agradece. E a maneira de fazer isso, de fato, irmãos, é o que o Senhor ensinou, né? Se me amai, guardai meus mandamentos, né? Que possamos guardar os mandamentos do Senhor, fazer convênios com Ele, honrar esses convênios e demonstrar a nossa gratidão a Ele através disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.